Software Hallwin, software para abastecimento de água. Nesse vídeo, veremos um projeto feito passo a passo com o software. O primeiro passo é importarmos a nossa planta DWG. Basta selecionar a pasta onde se encontra o arquivo. O software permite tanto a importação de arquivo DWG como DXF. Basta clicar em abrir e o software já abre automaticamente aí o nosso arquivo DWG e também com as curvas de nível. Basta agora indicá-las aí a referência, né, das nossas combinações e também reconhecimento das nossas curvas. Então, para isso eu vou entrar em ferramentas, gerente de camadas e vou bloquear os layers, né, que não fazem parte das minhas curvas, deixando apenas elas, né, que estão representadas aqui em cotas na cor azul. Então a nossa planta está desenhada no layer 0, né, e também está ativado como cálculo. Na verdade não é cálculo, eu vou desativar essa opção, vou esconder e ocultar e vou deixar apenas as cotas que fazem parte do nosso projeto. Vou dar a aceitar, vou selecionar todas as minhas cotas, vou vir aqui em dados, reconhecer curvas de nível. Através dessa opção, o software permite o reconhecimento de todas as curvas e também reconhece, né, a simplicidade das curvas. Como é que funciona essa opção simplificar curvas de nível? Através dessa opção, se possuímos aí muitas curvas em nosso projeto e algumas paralelas são iguais, o software já simplifica a leitura das curvas, efetuando aí o processo mais rápido de reconhecimento. Então vou clicar em reconhecer curvas de nível. O software já mostra que foi transformadas 7 curvas de nível para a camada Hallwin cotas. Vou dar OK. Vou clicar 2 vezes. O software já nos mostra, né, todas as cotas reconhecidas automaticamente no sistema. Vou agora entrar em ferramenta de camadas e vou ativar novamente os layers que fazem parte do nosso projeto. Vou clicar aqui em ativar, fazer visível, vou clicar em aceitar. E assim eu tenho definido aí todos os nossos parâmetros aí de projetos. Com isso, basta agora definir quais são as características da nossa população. Basta entrar em arquivo, base de dados, população, né? Escolher umas já cadastradas em outros projetos, né? Ou simplesmente cadastrar outros modelos de características. Aqui o software permite cadastrar o coeficiente de hora pontual, diâmetro mínimo, velocidade máxima, mínima, consumo por habitante ou por indicações, por exemplo, de residencial ou esportivo, né? Ou simplesmente criar também uma nova característica de modelo de população. O software permite também toda a navegação pela base de dados de tubulação, que já vem cadastrada no software, né? Permite modificar, permite criar novos também modelos de população. Então a base de dados do software é totalmente editável, tanto na parte de acessórios, na parte de hidrantes e também na parte aí de valas, né, onde podemos ter acesso a todas as valas que já vêm cadastradas também no software, como também criar novos modelos. Fazendo isso, basta agora entrar aqui em dados gerais, né, verificar o modelo da população escolhida, o tipo de população e o tipo de vala que vai ser escolhida. Então, conforme aqui a identificação da tubulação, o software já mostra o diâmetro mínimo da mesma, né, com a velocidade máxima, velocidade mínima, a pressão máxima de serviço, né, e a definição de cotas, será por curva de nível, por planos horizontais ou não realizar cálculo de curvas por cotas. Dou aceitar, depois eu posso entrar em dados, opções e definir quais são as fórmulas de cálculo que eu estarei utilizando aí para a minha perda de pressão, cálculo de perdas, e também o meu método de pré-dimensionamento, será por fórmula de Monge ou por velocidade máxima. E aqui o software permite a escolha, né? Se desejamos aí identificar
a otimização de cálculo por cotas, onde ele mostra os níveis em cada nó, e automatizar a geração de descrições. Então, clique em aceitar, já defini as minhas opções de cálculo e também toda a minha configuração de modelo de população. Basta agora criar os layers que farão parte do nosso projeto. Então, eu vou entrar em ferramentas, gerente de camadas, vou criar aqui em novo, vou criar, por exemplo, o layer de fornecimento, vou sempre indicar que é um layer de cálculo, vou definir uma cor, por exemplo, aqui amarela, vou aceitar, vou criar um outro layer chamado tubulação, que seria para o nosso traçado de tubulação, vou dizer também que é um layer de cálculo e vou escolher uma cor, por exemplo, a cor cian, vou aceitar. E por último, vou criar, por exemplo, os layers de válvulas, né? Vou definir também que é um layer de cálculo, vou escolher aqui uma cor, por exemplo, a cor azul, aceitar. Já defini todos os meus layers que farão parte do nosso projeto, basta agora definir qual o primeiro layer que será utilizado. Então, por exemplo, o layer de fornecimento, basta clicar e ativar a opção de layer atual. Vou clicar em aceitar e vou partir para a inserção das minhas simbologias, né? Então, para isso, eu vou vir aqui em inserir, fornecimento e vou escolher uma das opções de inserção, né? Aqui já está ativado no layer atual como fornecimento. Aqui eu vou definir uma escala, vou usar como 5, aceitar e vou lançar o local onde ficará o meu fornecimento. Então, aqui no meu ponto mais alto das minhas curvas, né? Então, eu vou clicar em duas vezes no meu fornecimento e o software já mostra, ó, a propriedade da categoria do meu abastecimento. Já nos mostra aí uma pressão de 35, tá? Essa pressão aqui é editável, como padrão o software lança como 35, e aqui a hipótese. Então, por exemplo, a hipótese de abastecimento. Vou confirmar como aceitar. Terminado o lançamento do nosso fornecimento, basta agora inserir as válvulas que farão parte do nosso projeto. Eu vou clicar aqui em inserir, por exemplo, válvula de corte. Vou sempre definir o layer corrente para aquelas minhas simbologias. Então, por exemplo, válvulas. Vou escolher qual é o modelo da válvula que eu quero. Vou dar aceitar e vou lançar no meu projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma válvula de corte aqui no começo do meu fornecimento, né? Se eu clico duas vezes, o software já mostra as características dessa minha válvula. Eu posso renomeá-la, posso forçar um diâmetro, né? Posso dizer que é uma válvula fechada e também o tipo de aceitação, o fator, né, aí de combinação, se será 100% ou com alguma porcentagem. Então, por exemplo, vai ser 100%, vou dar aceitar, tá? E agora eu vou lançar os outros locais onde eu também terei essas minhas válvulas. Para repetir o símbolo, basta clicar com o botão direito do mouse, repetir símbolo. Para ativar sempre constante, novamente botão direito do mouse, ferramenta contínua e lançar os locais onde ficarão essas minhas válvulas. Então, por exemplo, tem uma válvula nesse ponto, né? Uma válvula aqui também nesse ponto, né? Eu vou definir os locais onde eu terei aí as minhas válvulas, né? Então, terminado de lançar as minhas válvulas, eu vou agora da ESC, posso entrar em todas ao mesmo tempo, basta selecionar o shift do teclado, né, e selecioná-las, clicar duas vezes, né, definir aí quais são as descrições, dar aceitar. Definido isso, basta agora lançar a nossa tubulação, né? Então, o software permite dois métodos de lançamento. Um método é uniformemente distribuído em marcha, você pode lançar aí por quadras, né, o seu sistema de abastecimento. E o outro método é por pontos de consumo, né? Porém, o método mais utilizado é o método por uniformemente distribuído por marcha, que será esse nosso projeto. Agora, basta entrar aqui em ferramenta, gerente de camadas, né? E ativar o layer tubulação como layer corrente, que será o layer que estaremos utilizando para o lançamento da nossa tubulação. Basta selecionar o layer tubulação, aplicar como layer atual, definir como aceitar. Com isso, o software já entende que através desse layer
de tubulação, já será criado aí todo o nosso traçado com a ferramenta de linha. Então basta escolher aqui a opção de ferramenta linha. Basta selecionar aqui o ponto final da nossa válvula e efetuar aí todo o nosso traçado. Então, por exemplo, eu posso vir até aqui, né, o nosso traçado. Se eu quiser aplicar um comprimento, basta selecionar aqui com o botão direito coordenadas, né, botão direito coordenadas, e aplicar uma distância, né? Então, por exemplo, se tivermos aqui uma válvula aqui no meio do nosso caminho, no meio do nosso traçado, podemos aqui parar na nossa válvula, né, e depois continuar. No nosso caso aqui eu não tenho, eu vou continuar. Então, eu vou vir até aqui, né, vou continuar aqui com a ferramenta contínua, com o botão direito do mouse, né, e vou lançar a nossa tubulação, ó. Então, eu vou vir até aqui, vou pegar essa quadra, depois essa quadra, depois essa quadra, vou fazer aqui a conexão com esse ponto, né? Vou lançar nesse ponto, depois vou continuar até aqui, depois vou fazer aqui o contorno, né? Lembrando, para atribuir um comprimento, basta clicar com o botão direito coordenadas, né? Então, por exemplo, 72 metros, né? A todo momento você pode partir também essa nossa tubulação em duas, né? Então o software permite também a partição. Então, por exemplo, ó, nesse ponto, ó, veja que eu não tenho ponto de referência. Por quê? Porque eu lancei diretamente. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, um pouquinho, essa tubulação um pouquinho a mais, o que eu posso fazer? Eu posso entrar com a ferramenta de partir, né? Então, por exemplo, basta selecionar a linha que eu quero, vir aqui em exibição, partir, né? E com isso basta clicar no ponto onde deseja partir. Então, por exemplo, nesse ponto. Então, eu sei que o software partiu, ó, nesses dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa minha no traçado e vou arrastar para o meu ponto de conexão. Então, eu sei, ó, que esse ponto já estão conectados. Vocês também podem atribuir uma verificação de conexão. Como é que funciona? Basta selecionar com o Shift todas as opções para verificar se os pontos estão devidamente conectados. Selecione todos os trechos, exibição, conectar. Com essa ferramenta, ó, o software já conecta, caso não esteja aí lançado corretamente aí os pontos, né? Acaba facilitando bastante o lançamento. E aqui, da mesma forma, ó, eu vou pegar, continuar, né? Quero partir nesse ponto. Então, eu venho aqui em exibição, né? Vou selecionar sempre a linha. Vou selecionar, por exemplo, as duas, ó. Exibição, partir, e vou pegar o ponto de conexão, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Então eu clico, ó, o software já vai conectar, vou apagar esse trechinho. Eu tenho conectado aí todos os meus pontos, né? Então eu tenho todo o meu lançamento aí criado no meu sistema. Posso lançar um deságue nesse final também, inserir, deságue. Vou escolher aqui válvulas, aceitar, né? E lançar aqui, por exemplo, nesse ponto. Então, se eu clico duas vezes, ó, eu também tenho as características do meu deságue, né? Então, lançada a nossa tubulação, podemos verificar se todos os pontos estão conectados, né? Como inicial, o software já lança como 35 automático, tá? E agora, podemos verificar se os pontos estão devidamente conectados a partir da ferramenta de verificação de entidades conectadas. Quando eu clico, ó, ele mostra toda essa tubulação. Por quê? Porque não foram definidas as suas características. Se eu clico duas vezes, ó, basta confirmar realmente que foi a tubulação, dá a aceitar. Se eu venho novamente, ó, o software mostra que todos os pontos estão devidamente conectados no meu sistema. E agora, basta entrar com os dados de cálculo. Então, por exemplo, ó, eu quero criar uniformemente distribuída nesse ponto. Então, vou selecionar essa tubulação, clicando duas vezes, né? Opções, estimativas. E aqui eu indico, ó, habitações, a quantidade de habitações que eu terei nesse trecho, por exemplo, 50, o número de plantas, né? Eu terei uma em cada residência, vou dar a aceitar. Com isso, o software já faz o consumo de litro por dia, a vazão pontual de litro por segundo e a pressão requerida naquele ponto, né? Clique em aceitar e assim o software já definiu esses meus parâmetros aqui desse meu trecho em marcha.
Por exemplo, se eu quero copiar as mesmas propriedades em marcha para outro meu trecho, é possível. Então, por exemplo, se você definiu já no seu loteamento que a quantidade de residências é iguais em todas as quadras, e também o consumo e também a vazão, basta copiar as suas propriedades. Basta selecionar a tubulação que criamos primeiro, né? Basta vir aqui em dados, copiar propriedades, indicar exatamente o que será copiado para os outros trechos em marcha. Então, por exemplo, a pressão requerida, a vazão pontual e o consumo, né? Se eu clico isso, basta clicar em aceitar e clicar nos outros pontos novamente. Vamos dizer que o nosso loteamento são todos iguais, os nossos trechos. Então eu vou clicando nos pontos que eu quero atribuir os mesmos parâmetros, né? Então basta clicar. Então isso é possível copiar qualquer propriedade de lançamento. Então, feito isso, se eu acessar, por exemplo, esse trecho de tubulação aqui em marcha, né, o software já me diz aí, todos os parâmetros iguais que eu lancei aqui nessa minha tubulação. Se eu quero alterar, não tem problema, basta clicar duas vezes, opções, estimativas, alterar, por exemplo, nessa quadra não terá 50, terá 55. Então dou aceitar, né? O software já faz aí a leitura aí da vazão total, do consumo e da pressão requerida naquele meu ponto. E aqui eu consigo escolher também qual o modelo da vala que eu quero trabalhar. Então clique em aceitar. Com isso, o software já lançou todos os parâmetros aí do meu traçado em marcha, né? E agora basta solicitar para o software pré-dimensionar. Então basta vir em calcular, pré-dimensionar, o software já levanta, todo o nosso sistema tem um comportamento correto. Já nos dá a pressão máxima, a pressão mínima, velocidade máxima, já no nosso trecho daquela velocidade máxima, tanto para a mínima também, a vazão máxima, a vazão mínima, o volume de água na tubulação e o consumo total de metro cúbico por dia, né? Já nos mostra também a dimensão do sistema, né? Podemos agora gerar toda a parte de resultados, por exemplo, planilha de cálculo de água, ou simplesmente podemos simular outra pressão. Então aqui, o software me disse que começa com 35, tudo bem. Mas se eu indicar um 30, né, e pedir para o software pré-dimensionar, ele já me diz, que 30 também atende. E assim você pode verificar qual que é a pressão que atende aquele nosso projeto. Então, se eu calcular pré-dimensionar, continua atendendo. E assim você consegue verificar qual que é a pressão que atende aí ao nosso sistema, né? Então, o vídeo atende. Por exemplo, eu posso ir diminuindo todas as nossas pressões, né? Então, calcular, pré-dimensionar, continua atendendo, né? Então, por exemplo, 10, aceitar, calcular, pré-dimensionar, também atende aí ao nosso sistema. Então, por exemplo, se eu coloco 5, calcular, pré-dimensionar, já começa a me dar erro no meu sistema. Por quê? Porque 5 já não me atende. Então aqui, eu sei que 10 já atende aí ao meu projeto. Então eu venho calcular, pré-dimensionar, o 10 atende aí todo o meu sistema, né? E assim você consegue já gerar toda a parte de planilha de cálculo segundo a NBR. Então basta vir em resultados, planilha de cálculo, definir a altura do texto, aceitar e clicar em algum local do projeto. E o software já mostra, né, toda a planilha de cálculo, né, por trecho, por comprimento, por junçante, por em marcha, né? Esses aqui que não tem são exatamente esses trechos onde não há consumo, né? Então aqui eu tenho a montante, a fictícia, o diâmetro, a velocidade, a cota pisométrica, a perda de carga, né? A cota pisométrica de saída, a cota do terreno, tanto de entrada como saída, e a pressão disponível, tanto de entrada como saída. Podemos gerar também toda a planilha de envelope, que será exatamente a planilha que definimos a combinação de hipótese. O que seria a combinação de hipóteses? Vamos dizer que você quer simular o seu fornecimento com outro MCA, né? Então basta cadastrar quantos MCAs que deseja. Basta entrar, por exemplo, em dados, combinação de hipótese, né? E criar uma nova combinação. Então, por exemplo, vou definir como combinação
né, de 20% de 35%. Então, 20% eu sei que não vai atender, então eu vou atender com combinação de 50%. Então, quando eu clico, ó, vou deixar como corrente, né, vou definir aqui o meu abastecimento, ó, com 0,50, né, vou dar aceitar, venho aqui, né, vou deixar ele como corrente, acabei esquecendo, tá ok com corrente, né, vou definir aqui combinação abastecimento 0,50, aceitar, né, deixa eu verificar se agora foi, tá, aceitar. Então eu vou vir aqui em calcular para dimensionar, né, o software diz, ó, existe erros no cálculo, vamos ver que ele deu, ó, não foi definido todos os dispositivos necessários para o cálculo. Antes de continuar, defina ao menos um abastecimento ou uma tubulação. Por quê? Porque aqui eu defini, na verdade, o parâmetro de hipótese, né? Então ele já me diz, ó, que essa hipótese não é possível. Então assim tem como simular diversas hipóteses, né? Então simplesmente apagar essas já existentes. E assim eu verifiquei todas as minhas combinações de hipótese, onde é possível criar novas combinações para aquele nosso levantamento de cálculo. E assim eu consigo gerar outras tabelas, né, de composições do meu sistema. E agora eu consigo gerar toda a parte também de desenho de fluxos. Basta confirmar com sim, definir as dimensões do fluxo, aceitar, né? O software já gera essa setinha, ó, indicando todo o fluxo de abastecimento aí do meu projeto. Consigo gerar também toda a parte de perfil longitudinal, né? Eu posso criar vários perfis e depois gerar. Então, por exemplo, basta selecionar os perfis que eu desejo. Então, simplesmente vou selecionar todos, ó, os perfis, tá? Um exemplo. Vou vir aqui em dados, definição de ramais e vou clicar em novo. O software já mostra, ó, todos os trechos. Clique em aceitar. Agora vou vir em resultados, desenhar perfil longitudinal. Aqui eu aplico a escala, a altura do texto, né? O software já gera, ó, o perfil longitudinal de forma automática também de todos os meus trechos escolhidos, né? E assim tem como eu verificar toda a parte de declividade, trecho a trecho, né? Posso aqui, eu gerei um geral, mas eu posso gerar também por partes. Basta selecionar dados, definição de ramais, criar novo, aceitar. Vir aqui em resultados, definir perfil longitudinal, aceitar e clicar. E o software já gera, ó, os que já existem, né, cadastrados, como o total, e também aquele trecho que eu indiquei, com plano de descrição, né, a descrição do trecho, a distância de origem, a pressão sobre o terreno, a cota pisométrica, a cota do terreno, a cota da vala, né, e também toda a parte aí de identificação de declividade e também o diâmetro utilizado. E com isso eu tenho acesso também a toda a parte de declividade por trechos, né? Então o software permite também a criação de todos os perfis longitudinais e também o perfil transversal. Então basta selecionar o trecho, vir em dados, resultados, desenhar perfil transversal, aceitar, clicar, o software já gera também todo o perfil transversal do trecho que eu selecionei, né? E com isso o software permite aí a geração tanto de perfil longitudinal como também perfil transversal. E o software permite também toda a identificação dos dados de cálculo no projeto, identificando quais são as peças, qual o comprimento do trecho, qual que é o volume do trecho, né? Então basta entrar aqui em resultados, identificação de elementos, sim, né? Escolher exatamente o que deseja identificar. Então, por exemplo, tubulação, eu quero o comprimento real, a perda de carga e a inclinação. Aqui em dados gerais, eu quero, por exemplo, o modelo, o diâmetro, né? A velocidade e os acessórios. Quero que mostre as unidades, né? E clique, por exemplo, em aceitar. Deixa aqui, por exemplo, ponto 20, né? Ponto 20, aceitar. O software já lança automaticamente, ó, todas as descrições
dessa minha tubulação, com o modelo, com o diâmetro, com o comprimento, com a vazão, com o MCA e com a inclinidade. E aqui já me mostra, ó, as peças de conexão que serão utilizadas para a execução do nosso projeto. E também já nos mostra, ó, por exemplo, aqui um U, né? Me mostra aqui se é utilizado um T, né? Então ele mostra todas as referências do nosso cálculo, né? E também toda a parte de identificação dos acessórios de fórmula automática através da escolha de resultados e identificação de elementos, onde é possível incluir novos ou simplesmente apagar os que não deseja. Gerando isso, podemos agora visualizar uma vista isométrica do projeto. Então, por exemplo, aqui, representação 3D, né? O software mostra, ó, uma visualização isométrica do nosso projeto, com o traçado da nossa tubulação, né? Podendo ainda gerar toda a parte de memórias e resultados segundo aí a NBR completa aí com um expediente, né, com os dados do projetista, a memória descritiva, memória justificativa, lista de nós, lista de PVs, lista de tubulações, escavações e medições. Quando clica em aceitar, o software já gera aí um documento em Word com todos os dados do projetista, a memória descritiva do nosso projeto, os consumos, as características gerais da instalação, o material que foi utilizado e toda a justificativa de cálculo, né? As perdas de cargas, né? Por aqui pela Williams, perda de carga por residências isoladas, pré-dimensionamento dos diâmetros, né? Os cálculos hidráulicos de todos os acessórios do projeto, os cálculos hidráulicos dos consumos, né? por habitações, os cálculos hidráulicos de tubulações e válvulas, né? Toda a lista de escavações do nosso projeto e já gera aí a lista de materiais também automática para a execução do nosso projeto. E com isso, vemos aí um software bem completo na parte de abastecimento de água.